que corre risco de tomar uma punição ao famoso transfer ban da FIFA. E essa informação foi divulgada pelo Marcelo Santana, que é diretor executivo de futebol do Vasco. O Marcelo deu uma série de esclarecimentos nas últimas horas e contou que o clube não pagou nenhuma parcela da compra de um jogador adquirido em 2023. O nome do atleta não foi revelado. É óbvio que a culpa não é do Pedrinho e Companhia Limitada, que assumiram o Vasco mais recentemente. Se a compra foi feita em 2023 e até agora nenhuma parcela foi paga, isso é responsabilidade da 777, que já não faz parte mais do clube. Pedrinho tem tentado buscar receitas para fazer o início das quitações, sob o risco de o Vasco ser proibido, por exemplo, de inscrever novos atletas. Nessa entrevista, o Marcelo Santana ainda contou a respeito de frustrações nas contratações. Ele disse, abre aspas, o Vasco não tem capacidade de pagar R$ 1 milhão de salário por um zagueiro. É fora da realidade financeira do clube, fecha aspas. E esse pedido foi feito pelo Luan Pérez, que acabou fechando com o Santos por um valor bem menor. Marcelo Santana ainda disse o seguinte, abre aspas, as mudanças estruturais que o Vasco em 120 anos não fez no mandato do presidente Pedrinho acontecerão, fecha aspas. A última sobre o Cruz Maltino, o Felipe Coutinho está fora do jogo dessa quarta-feira, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, e ele ainda não está completamente recuperado na questão física depois de ter Covid. Vão também fazer isso. Os caras têm responsabilidade sim, ainda mais o CEO. Então, você percebeu o que ele falou? Falou, cara, não posso personificar, porque pode ter vindo de cima. Se a 777 diz assim, eu quero esse cara, ou o CEO entrega o cargo, ou ele cumpre a ordem, porque ele é um empregado, assim como o diretor executivo. Então, assim, talvez hoje, o Vasco esteja passando por um momento, boa noite, Walter, que a gente precisava. O Pedro Martins, é isso aí, não concordou e vazou. É isso, Rodrigo. Mas outros não fazem, por uma série de fatores. Agora, e a gente conversando depois, ele falava assim, a 777 investiu? Investiu. Investiu certo, investiu errado? Aí é a discussão que a gente vai ter. Perfeito, né? Eu acho que vale ter a discussão. Mas a gente tem um elenco hoje que foi montado, não foi pago na sua totalidade, mas foi montado com investimentos. Perfeito. Agora, não era melhor, ele conversando com a gente, ao invés de 200 milhões, falou, hipoteticamente um valor, você pegar 150 e aportar num time e 50 numa estrutura, num CT, que o Vasco não tem um CT definitivo, eu falei, ótimo. Concordo com você, Marcelo. Mas o torcedor precisa ser informado. E precisa ser realizado isso que você está falando. Porque de nada adianta chegar e avisar o torcedor, olha, torcedor, nós vamos passar agora, 2025, 2026, de mais dificuldades. Mas 2027, a gente vai ter um time muito melhor e ao longo desses 2 próximos anos, uma estrutura que vai ser definitiva para o Vasco. Aí chegar em 2027, ele olhar um time de merda e uma estrutura de bosta. Aí você fala assim, porra, você me enganou. Você disse para mim que seriam 2 anos de desespero, de problema atrás de problema, mas depois eu iria sorrir. Porra, passaram os 2 anos e eu não sorrio de novo. Então eu falei isso pra ele, falei, Marcelo, o torcedor não vai ser contra a estrutura definitiva, ao investimento no lugar certo. Até porque, Jefferson, é isso, a estrutura faz toda a diferença e é longeva. Agora, de nada adianta não ser transparente, porque a transparência não é só no falar. Exatamente. Quando você entra num jogo com 3 atacantes, com 4 atacantes, você assusta o adversário. Né? O Atlético Paranaense,
não sei como é que está o clima lá, mas geralmente é muito frio e eles molham muito o campo. Então, aqueles primeiros Tá bom lá. 15, aqueles primeiros 15, 20 minutos, eles exercem uma pressão, uma velocidade na transição do jogo, né? Saída de. Quando eles roubam ali da defesa para o ataque, e eles acabam surpreendendo todo mundo que chega lá e não está ligado nos primeiros minutos. Então, a minha dica é estar concentradíssimo, né, no início do jogo, porque a torcida lá dá uma pressão, ajuda nessa pressão, e pode ser que faça uma diferença. Agora, se o Vasco sair na frente, já era. Eu acho que o Vasco jogou, né, 2 vezes seguidas contra o Atlético Paranaense. Nas 2, o Atlético Paranaense saiu na frente. Então, é preciso estar muito esperto, porque aqui em São Januário, o Vasco é muito forte e tem a torcida a seu favor. E aí conseguiu reverter o placar. Lá não pode deixar isso acontecer. Deixa eu ler aqui mais um aqui, superchat. Isso aqui é uma mensagem aqui do Beto Perini Oficial. Eric, quando vai vir a Juiz de Fora? Mensagem com o seu show. Abraço para o meu ídolo Edmundo. Responde aí, Eric, quando você vai fazer teatro lá no Espírito Santo? Não, é Juiz de Fora. Juiz de Fora? Juiz de Fora é Minas Gerais. Sem querer abrir outro, mas vamos ler, né? José Alberto Júnior. Boa noite, Eri. O que você... Peraí. Você acha que não foi uma falha do Paiva não ter usado o Lincoln e o Luiz Gustavo? Teríamos mais opções caso o apagão do Léo Pelé. Abraço, Lenda. Bom, foi eu que falei desses 2 nomes, Érico. O Pedrinho e o Felipe acompanham o dia a dia de treinamento desses meninos e falam maravilha deles. Mas quem tem que escalar esses jogadores é o Rafael Paiva, que promoveu eles ao time de cima e era técnico deles na base. Então, eu sempre fico com a opinião do técnico. Se o Vasco puder contratar o Van Dijk, por exemplo, que para mim é um dos maiores zagueiros do mundo, o Rudiger, e infelizmente o Vasco não pode agora, porque esses atletas não vão querer sair dos seus respectivos clubes para vir para o Vasco, aí eu acho que entre contratar jogador mediano e colocar o jogador da base, eu prefiro colocar o jogador da base, e por isso eu apoio aí a mensagem do Zé Alberto Júnior. O que você acha? Eu concordo, mas assim, eu sou muito contra quando falam mal do jogador profissional. Quando falam, eu não gosto disso, José, com todo respeito, José Alberto, mas, cara, as oportunidades vão surgindo, principalmente no seu empenho, nos treinamentos, né? Eu não nasci para ser reserva. Esse pensamento, o atleta tem que sair de casa com isso. Eu não nasci para ser reserva, eu nasci para ser titular. E aí, como é que eu faço para ser titular? Eu tenho que me empenhar cada vez mais, eu tenho que me dedicar cada vez mais para chamar a atenção não só do meu treinador, mas chamar a atenção dos jogadores, chamar a atenção de todo mundo, para que um dia eu pegue essa titularidade. Eu penso mais nisso do que dar oportunidade porque o outro está mal. Não, mas eu torço para que estes meninos, entre aspas, tenham a sua oportunidade no momento certo, e aí abrace essa oportunidade e não perca ela. Boa, Eri. Chegou mais um superchat aqui, vamos ler aqui, do Pietro Lopes. Eu de novo, o Atlético Paranaense vai dar muito contra-ataque e espaço para o Ryan e Emerson, eu acredito que vamos ganhar. Manda um abraço para o amigo Tiago Pinheiro. Manda você, Eri, um abraço aí para o Tiago Pinheiro. Tiago Pinheiro, um abraço grande para você. E, ô Pietro Lopes, eu vou te falar uma coisa, eu gosto muito dessa coisa de Ryan, de Emerson, de David. Eu colocaria esses 3 com Verratti na frente. Eu não colocaria, porque esses 3 são 3 atacantes. O gol que foi feito pelo Rivaldo
que é o Emerson, o gol que foi feito por ele foi feito de uma bola que o Ryan pegou antes ainda do meio de campo, no nosso campo, na dividida. Ou seja, por isso que eu estou escalando o Ryan para ajudar ali, compor ali no meio de campo, ser aquele falso meio de campo, sabe? Aquele cara que não é meio de campo porcaria nenhuma, ele está fingindo que ele é, mas o que ele quer mesmo é atacar. Então estaríamos com Emerson, Rivaldo, Verratti, David, que é um problema sério, e Ryan, tá ruim? Tá bom demais, Eri. Fica competitivo, fica jovem, fica com vigor físico, né? Isso. E Então é isso, galera. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98, o Plantão da Tarde. Desde já agradecendo as imagens aí do canal do Nicola, canal do Fanático Vascaíno, canal do Mundo Ed. Estão sempre trazendo notícias importantes do Vasco. E os links aí estão na descrição aí do vídeo. Se inscreva lá no canal deles, que eles sempre estão trazendo notícias importantes do Vasco. Bem, galera, chegou o dia, né? É hoje. O Vasco já está em Curitiba, como a gente informou mais cedo. É uma decisão, né? Decisão importante do Vasco hoje contra o Atlético. O Vasco precisa chegar, né, à semifinal contra o Atlético. A gente espera que o Vasco faça um grande jogo hoje, rumo à semifinal, né? Vamos a algumas notícias. O Vasco anunciou, né, o patrocínio da Viva Sorte, né? É a nova patrocinadora do Vasco para a manga das camisas. Patrocinadora que vai ajudar muito bem, né? O Vasco que tá precisando de dinheiro, tem uma folha alta, né? Então vai ajudar bastante. Lembrando, galera, que o jogo hoje é transmitido para a Amazon Prime, né? Pela Amazon Prime. Não é como de costume aí pelos outros canais aí, né? Como Premiere. Hoje é pela Amazon. Então fica ligado nessa dica aí. Uma notícia também que saiu é que o Vasco esgotou, né, os ingressos pela sua parte, que é normal, né? Isso aí não é nem notícia. O Vasco esgotar os ingressos para a partida de hoje. A gente espera que a torcida ajude, como sempre ajuda, né? Que vai ser um jogo difícil, muito difícil. O atacante Jean David e o lateral Pumita Rodrigues chegaram hoje à tarde, né? Lá em Curitiba, pro jogo. Eles vão ser avaliados para ver se tem condições de jogar. Bem, galera, o time do Vasco deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Esforço Paier, né? Essa é a dúvida no meio do campo. No ataque deve ser David, Emerson Rodrigues e Verratti. Esse é o provável time, né? Mas bota um pontinho de interrogação aí entre Paier ou Esforço, né? Essa é a dúvida do Paiva. E a gente espera que o Vasco faça um grande jogo. Então é isso, galera. Vamos torcer muito, né? Pro jogo de daqui a pouco, pro Vasco buscar uma vitória. Desde já agradecendo a todos que estão se inscrevendo no canal. Também não deixe de se inscrever aí nos canais dos links aí da descrição. E aí